como estou? Toda era é definida por suas inovações. Os maiores avanços nasceram de grandes esforços entre rivais. É com um grande e profundo sentimento de humildade que eu venho até vocês para anunciar o nascimento neste país de uma nova arte, tão importante em suas implicações que provavelmente afetará para sempre toda a nossa sociedade. E agora, senhoras e senhores, adicionamos... Saiam da frente, saiam da frente. ...ao som. A televisão é uma arte que brilha como a tocha da esperança humana em um mundo problemático. A televisão foi uma das invenções mais revolucionárias de nosso tempo. Saiam da frente! Calma! Mas a história de sua criação equivale à história de Davi e Golias dos dias de hoje. Uma batalha de décadas entre um dos maiores magnatas do mundo da mídia e um menino da fazenda de Idaho, que transformaria sua visão sobre o futuro em realidade. A rivalidade entre eles traria um homem já rico mais riqueza e poder, e levaria o outro à beira da insanidade. Porém, juntos, eles trariam o mundo para dentro dos lares e conectariam a humanidade como nunca antes. Farnsworth versus Sarnoff. Batalha de Gênios. Versão brasileira Up Voice. No início do século XX, uma nova invenção ganhou a imaginação do mundo. Um aparelho conhecido como rádio. O rádio mudou os Estados Unidos. A nação podia finalmente participar de um único evento ao mesmo tempo. Antes, se um grande evento ocorresse em Washington, os moradores da costa oeste só saberiam horas mais tarde, dias depois. O rádio uniu a nação em tempo real de uma forma que simplesmente nunca tinha sido possível. Cidade de Nova York. Um homem vê a possibilidade de fazer a indústria do rádio florescer e quer dominá-la. Obrigado. Obrigado. Bom dia, como está hoje? Ah, senhor Sarnoff, Sim. os diretores já chegaram. Chegaram? Bom, Senhor que ótimo. Sarnoff, Olha, eu por não favor, gostei dê uma desse olhada. título. Mude agora mesmo, sim? Por favor. Essa não. Obrigado. Sim, Bom dia, senhor. senhores. O nome dele é David Sarnoff. Ele é o gerente-geral da RCA, a emissora de rádio líder nos Estados Unidos. Sarnoff era um homem muito ambicioso e muito determinado. Ele queria ir o mais longe possível naquele negócio que ele amava. Ele nunca permitiu que nenhum obstáculo o detivesse em sua perseguição por seus objetivos. A RCA fabrica rádios e é dona de 2.000 patentes de rádios. Sarnoff acredita que é nas patentes que está o dinheiro. O que vocês veem, cavalheiros? Eu vejo peças de um rádio. O que eu vejo é uma tecnologia que vai dentro de um rádio. 75% de todos os rádios foram vendidos a outras empresas. É assim que ganhamos nosso dinheiro. Licenciando patentes, transformamos nossos concorrentes em nossos clientes. Cada vez que eles vendem um rádio, nós ganhamos dinheiro. Sarnoff foi capaz de criar poder para si mesmo e para a RCA, pegando todas as invenções do mundo do rádio e juntando-as em um ativo para que qualquer pessoa que fabricasse um rádio tivesse que licenciar as patentes que ele registrou. Ele era um gênio porque ele percebeu muito cedo que o rádio não era apenas uma invenção tecnológica, era essencialmente toda uma indústria. É minha honra apresentar o orador dessa noite. Hoje o rádio é uma palavra familiar. Para nós que estamos nessa indústria, ele não é apenas um líder, ele é o rádio. Eu lhes apresento David Sarnoff, da RCA. À medida que a popularidade do rádio aumenta, os lucros da RCA decolam. David Sarnoff constituíra o império da mídia. Rigby, Idaho. Mas a quase 3.200 quilômetros de distância,
Um adolescente da fazenda está formulando uma ideia. Uma ideia que poderá tornar o rádio obsoleto. Os esquemas para criar a televisão não são novos, embora todas as tentativas anteriores das maiores mentes da história que tentaram aperfeiçoar essa tecnologia não tenham conseguido. Philo Farnsworth, de 14 anos de idade, tem um talento especial para eletrônica, mas ele também é um sonhador. Farnsworth era filho de um fazendeiro que cultivava batatas. Ele era tímido e retraído, mas tinha algum tipo de motivação interior. Ele estava sempre mexendo com aparelhos de rádio de galena e procurava saber sobre os heróis da época, como Edison, Tesla, Ford e os irmãos Wright. Farnsworth sonha em adicionar imagens em movimento ao rádio, capturando uma imagem de forma eletrônica, como um microfone faz com o som. Mas ele não consegue descobrir como tornar seu sonho realidade. Até que a inspiração vem de um lugar improvável. Os arados no campo de seu pai. Farnsworth tinha um talento natural para a ciência e de repente lhe ocorreu que seria possível construir um aparelho que escaneasse uma imagem linha a linha, da mesma forma que os olhos escaneiam as páginas de um livro. Escola de Rigby. A inspiração de Farnsworth logo se torna sua obsessão. No tempo livre entre a escola e o trabalho na fazenda, o adolescente refina sua ideia. Um aparelho capaz de escanear eletronicamente uma imagem dezenas de vezes por segundo e depois transmitir aquela imagem através de ondas no ar, na velocidade da luz. O tempo não existe quando você está criando. 24 horas parecem 1 hora. Depois você percebe que passou um dia inteiro. Isso é criatividade, nada mais importa. Você é a única pessoa que eu conheço que poderá entender essa ideia. Farnsworth compartilha sua ideia com seu professor de ciências no colegial, Justin Tallman. Você teve essa ideia sozinho? Sim. Um homem da ciência como Justin Tallman certamente não acreditou que um menino tivesse toda aquela inspiração milagrosa que nenhum cientista no mundo tivera até aquele momento. Tenha cuidado a quem você confia isso. Durante os próximos 4 anos, Farnsworth aperfeiçoa seu projeto. 4 anos depois. Ele sai de Idaho e vai morar na Califórnia com sua esposa, Pen. Farnsworth estabelece um pequeno laboratório, determinado a tornar seu sonho realidade. São Francisco, Califórnia. Ela envia imagens através do ar, sem fio, e se chama televisão. E a chave para isso é... Em um golpe de sorte, a família Crocker, uma das primeiras investidoras na ferrovia transcontinental, toma conhecimento da ideia de Farnsworth e quer investir. $25 mil e 60% em ações. Mas eu só pedi 49% em ações. 25 mil por 60?
Era uma decisão difícil que ele teria que enfrentar, que era a seguinte: eu preciso de dinheiro para construir a minha televisão e apresentá-la ao mundo. E a única coisa que ele podia fazer era desistir de parte da propriedade de sua criação. O investimento é o suficiente para que Farnsworth monte seu pequeno laboratório e construa o protótipo de sua televisão. É preciso um empreendedor e talvez uma equipe de pessoas por trás de uma ideia para fazê-la dar certo. Eles pressionaram para obter o capital e financiá-la. Eles lutaram contra a concorrência que queria esmagá-la. Ok. Isso deve funcionar. Está bem, Cliff. Vamos fechar aquela cortina. Farnsworth está pronto para testar seu protótipo e vislumbrar o futuro. Muito bem, ligue. Está faltando algo aqui. Espere. Ok, tente agora. Ainda não vejo nada. Desligue. A primeira tentativa de Farnsworth falha. E seu sonho de criar a televisão se torna incerto. Em menos de 10 anos, David Sarnoff fez da RCA o império do rádio. Mas em São Francisco, um jovem inventor chamado Philo Farnsworth construiu o protótipo de uma televisão, uma máquina que poderia esmagar a supremacia do rádio. Há apenas um problema. Ela não funciona. Farnsworth precisava fazer com que os elétrons com carga negativa, que haviam sido disparados através do tubo de raios catódicos, aderissem à superfície da tela. Positivo e negativo. Os opostos se atraem. Então o revestimento tem que ser o mais positivo possível. Farnsworth finalmente usou o césio, o elemento com maior condutividade que ele conseguiu encontrar. E essa foi uma das descobertas mais importantes que levou ao funcionamento da televisão. Com o projeto agora reconfigurado, Farnsworth está pronto para mostrar a seus investidores exatamente o que eles estavam esperando. Cavalheiros. Bom, os senhores me perguntaram quando veriam cifrões nesse aparelho. Cliff? Olhem para cá. O fato de Farnsworth ter conseguido fazer a televisão funcionar diz algo sobre a convicção e a força da personalidade dele. Um dos investidores disse: "A ideia na cabeça desse garoto vai assombrar o mundo." Isso vai nos render uma fortuna. Só temos que escolher a hora certa para vender. Vender? Vamos ver que tipo de ofertas conseguimos. Farnsworth disse: Não, eu sou um inventor.
Eu vou usar o dinheiro da licença das patentes para criar mais invenções e refinar esta. Ele queria estar no controle de sua invenção. Ele queria ser o Thomas Edison da televisão. Farnsworth precisa convencer seus investidores de que eles ganharão mais dinheiro se não venderem sua invenção. Por que não convidamos os jornais? Para uma demonstração. Farnsworth pediu uma coletiva de imprensa e o San Francisco Chronicle veio e tirou uma importante foto daquele jovem gênio e sua incrível máquina de luz. Enquanto Farnsworth faz o pedido para registrar sua patente, as notícias de sua televisão se espalham rápido pelo país. Obrigado, Diane. E vão parar na mesa de David Sarnoff. A reação de Sarnoff foi meio de pânico, porque ele detinha o monopólio do rádio. E, de certa forma, a televisão poderia atrapalhar esse mercado. As pessoas parariam de comprá-lo se soubessem que, num futuro próximo, elas poderiam ver imagens na televisão. Se Sarnoff conseguir ser o primeiro a patentear a televisão, então a RCA poderá ser dona dessa nova tecnologia, assim como é do rádio. Ele tinha consciência da importância daquilo e o poder que possui uma patente poderia lhe trazer e moldar o curso do desenvolvimento tecnológico futuro. Porém, para competir com uma inteligência como a de Philo Farnsworth, Sarnoff vai precisar de alguém igualmente tão brilhante. E ele encontra seu homem, Vladimir Zworykin. Zworykin era um engenheiro russo que trabalhava na Westinghouse em Pittsburgh e que também tinha alguns projetos de televisão. Zworykin havia entrado com um pedido de patente para seu próprio sistema de televisão eletrônico, mas ele não foi capaz de criar um projeto que funcionasse. Ela vai capturar a imagem e enviá-la sem fio. Sarnoff oferece a Zworykin 4 vezes o orçamento de Farnsworth para que lhe dê vida à televisão. David Sarnoff sabia que a televisão tinha que ser inventada na RCA e ele precisava levar crédito pela invenção a qualquer custo. A corrida para a invenção da televisão havia começado. Isso vai nos render uma fortuna. No final da década de 20, a televisão está prestes a se tornar uma realidade. E o gigante do rádio, David Sarnoff, quer essa nova tecnologia sob o controle da RCA. Mas em agosto de 1930, Philo Farnsworth já está à frente dele. 3 anos antes, o jovem inventor fizera o pedido de uma patente para seu projeto, e agora ele finalmente havia sido aprovado. Segundo o governo dos Estados Unidos, Philo Farnsworth é o inventor da televisão eletrônica. Suas patentes terão validade de 17 anos, e agora ele está ao alcance de seu último objetivo, uma televisão em cada lar americano, com o nome Farnsworth em cada uma delas. Cidade de Nova York. Hã? É isso? David Sarnoff gastou $100 mil contratando Vladimir Zworykin para desenvolver uma televisão para a RCA. Nós só precisamos descobrir como evitar que a carga negativa acumule na tela. Em outras palavras, a dele funciona e a nossa não. Sarnoff se recusa a ser vencido na invenção mais importante do século XX. Então, ele faz um movimento ousado e coloca a televisão em primeiro plano na RCA. É impossível reduzir David Sarnoff a apenas uma coisa. Ele é ou um visionário corporativo, ou então ele é o magnata mais implacável que se possa imaginar. Apesar de Farnsworth possuir a patente,
Sarnoff anuncia que a RCA investirá $1 milhão no desenvolvimento de uma televisão. David Sarnoff concluiu que se ele não podia comprar uma patente abertamente, ele a roubaria. E se ele não pudesse roubá-la, ele iria encontrar uma maneira de atrasar seu progresso para dar tempo de sua própria equipe fazer a mesma coisa de maneira diferente. Para ele, era assim que o jogo deveria ser jogado. Farnsworth percebe que a corrida está esquentando e que se ele quiser competir, ele terá que ser rápido. Farnsworth teve que enfrentar uma escolha. Ou ele levantava um grande capital e começava a fabricar aparelhos de televisão ele mesmo, ou licenciava suas patentes e começava a trabalhar com uma empresa de rádio que soubesse como fabricar aquele tipo de equipamento. Em um esforço para levar a sua televisão ao mercado antes da RCA, Farnsworth recorre a um fabricante de rádios da Filadélfia, chamado Philco. Mas justo quando Farnsworth está começando a fazer progresso, ele é pego de surpresa pelo poder de David Sarnoff. Philco, como quase todos os outros fabricantes de rádios, tem que licenciar as patentes de rádio da RCA. Gostariam de ver os números? E quando David Sarnoff fica sabendo de sua parceria com Farnsworth para o desenvolvimento da televisão, ele decide tomar uma atitude. Sarnoff acaba pressionando o Philco para desistir do projeto da televisão, dizendo: se você continuar trabalhando com Farnsworth, não vamos mais permitir que você use as patentes de rádio da RCA. Philo? Philo? Philco não vai mais ajudar. O quê? As táticas agressivas de Sarnoff deixam Farnsworth sem saída. Se ele quiser vencer, terá que encontrar uma maneira de reagir. Vamos processá-lo. Philo. David Sarnoff impediu Philo Farnsworth de fabricar a sua televisão. Mas Farnsworth não está se deixando intimidar. Agora, em um movimento ousado, o jovem inventor se encontrará com Vladimir Zworykin e com os melhores advogados que o dinheiro da RCA pode comprar, para determinar nos tribunais a quem realmente pertence a invenção da televisão. Washington, 18 de janeiro de 33. A televisão foi inventada pelo Sr. Zworykin, trabalhando com mentes brilhantes nas melhores instalações de pesquisa, ou ela foi inventada por um garoto da fazenda de 15 anos de idade? A RCA mobilizou a força de todo o seu departamento jurídico. Eles tinham alguns dos melhores advogados do país. Farnsworth tinha o que ele achava que era o direito ao seu lado. Vocês não terão dúvidas. O julgamento se resume a quem idealizou o projeto da televisão primeiro. Vladimir Zworykin patenteou seu projeto em 1923. E Farnsworth patenteou dele em 1927, 4 anos mais tarde. Se a RCA puder provar que o projeto original de Zworykin era funcional, Farnsworth poderá perder tudo. A questão em jogo era: quem foi o primeiro a descrever em seus pedidos de patentes um sistema de televisão funcional? E isso foi muito difícil de descobrir. Então eles tiveram que levar tudo isso a um tribunal de patentes. E os especialistas tiveram que analisar todas as previdências.
Acreditamos que este tribunal é capaz de responder a essa questão com sucesso, fornecendo detalhes e uma cronologia precisa que eles não terão como esconder de meu cliente. A audiência se arrasta por 15 cansativos meses. Filadélfia, Pensilvânia. Os honorários advocatícios que Farnsworth deve chegam a $30 mil, mais de $500 mil no dinheiro de hoje. E esse martírio está cobrando um altíssimo preço. Aquela luta sem fim entre a sua operação e a RCA provou ser uma grande tensão física e emocional. Ele começou a beber. David Sarnoff sabe que o tempo está ao seu lado. Quanto mais durarem as deliberações, mais tempo ele manterá Farnsworth afastado de seu laboratório e de sua invenção. O tribunal não pode desviar a nossa atenção da essência desse julgamento. Parecia a batalha entre Davi e Golias. Farnsworth não tinha muito dinheiro e Sarnoff sabia que, se quisesse, ele poderia prolongar aquele julgamento ao máximo. Sem evidências concretas para provar que ele teve a ideia da televisão primeiro, o julgamento se volta contra Farnsworth. Mas ele tem uma última esperança. O autor da ação chama sua próxima testemunha. Como conheceu o Sr. Farnsworth? Eu fui professor dele no ensino médio. E como o senhor ficou sabendo da ideia dele? Um dia depois da aula de ciências, ele a explicou para mim. E o senhor avaliou a ideia e julgou que ela tinha mérito, e isto é correto? O melhor que eu pude. Onde o senhor exerceu a física? Eu estudei química e dava aulas. Mas nunca exerceu. Não tem histórico, mas mesmo assim o senhor veio aqui testemunhar que o que o Sr. Farnsworth lhe disse em 1922, aos 15 anos de idade, é igual à patente dele de 1930. Eu tenho provas. Ele não só me falou sobre a televisão, ele me fez um desenho também. O testemunho de Thoman prova que Farnsworth projetou uma televisão funcional 1 ano antes de Zorkin. Aquele foi um momento incrivelmente dramático para Farnsworth, porque o Sr. Thoman se lembrava dele como o melhor aluno que ele já tivera. Então, aquela foi uma afirmação muito forte e emotiva de um professor vindo em defesa dele, para tentar fazê-lo ganhar aquela difícil guerra de patentes. De fato, o desenho que Farnsworth fizera quando adolescente era notavelmente parecido com seus planos atuais. No dia 22 de julho de 1935, Farnsworth recebe a prioridade da invenção. Agora ele está livre para perseguir seu sonho de fabricar e vender televisões. Mas a sua vitória dura pouco. Ok, próximo. Com licença. Senhor Sarnoff, temos uma rigorosa estratégia de apelação planejada. Mantenha ocupado, entre com recursos atrás de... Por quanto tempo? Por anos. Até a patente dele expirar. Apesar do veredito, Sarnoff se recusa a admitir a derrota. Fazendo pressão judicial e com a ajuda de conexões políticas, ele está determinado a impedir que Farnsworth fabrique televisões, ganhando tempo para que Zorkin fabrique uma televisão funcional para a RCA.
independente das patentes de Farnsworth. Sarnoff faz valer seu poder para suprimir quaisquer vantagens comerciais que Farnsworth pudesse ter. Basicamente, ele estava tentando cortar qualquer fluxo de dinheiro e essencialmente apertar o laço no pescoço de Farnsworth. Farnsworth desenvolve uma televisão de 25 centímetros com 343 linhas de resolução. Ele ganhara no tribunal o direito de fabricá-la e faz fortuna. Mas a cada curva no caminho, ele é bloqueado por David Sarnoff. Farnsworth tinha muito a seu favor. Ele tinha um sistema de televisão funcional, ele tinha os direitos da patente para produzir esse sistema e ganhar dinheiro com ele, mas ele não podia se mexer. Farnsworth não tinha poder para isso. Cidade de Nova York. Ele constrói um novo laboratório no centro de Manhattan e começa a fazer testes de um transmissor no alto do Empire State. Sarnoff tem um grande plano para lançar a primeira rede de televisão do país chamada National Broadcast Company, ou NBC. Mas ele não poderá executar seu plano a menos que Vladimir Zworykin fabrique uma televisão que funcione. Senhor Sarnoff. Cadê sua equipe? Hoje é domingo. Eu preciso que você me dê uma televisão que eu possa vender. Os magnatas do século XIX, os Vanderbilts, os Morgans e os Carnegies. Sarnoff definitivamente se via como uma dessas pessoas. Quando ele percebeu que aquela tecnologia tinha potencial, ele se dispôs a aplicar o dinheiro, o tempo e o trabalho que fossem necessários para fazê-la dar frutos. Zworykin faz jus aos desafios impostos por Sarnoff, melhorando constantemente a resolução de seu protótipo, linha por linha. Zworykin era um cientista muito talentoso e completo, e Sarnoff teve o bom senso de lhe dar todas as ferramentas de que ele precisava e deixá-lo partir daí. E foi o que Zworykin fez. Zworykin fabrica uma televisão com até 441 linhas de resolução e 30 quadros por segundo, o mesmo que a de Farnsworth. Sarnoff havia gasto o equivalente moderno de 165 milhões de dólares para finalmente se igualar a seu rival. Filadélfia, Pensilvânia. Farnsworth havia gastado menos de 1/10 do que Sarnoff gastou, mas sua exaustão física e mental tinha sido alta. Em 1939, Farnsworth trabalhava 18 horas por dia e fez isso por 15 anos. Ele trabalhava tanto em seu projeto que acabava compensando a exaustão com a bebida. Ele não dormia. Ele tinha uma úlcera e vários outros problemas pessoais. O custo da luta de Farnsworth foi enorme. Mas ele não se dava por vencido, ele sempre voltava. E por piores que as coisas tenham ficado, ele nunca desistiu. Enquanto Farnsworth continua a trabalhar em seus sonhos, Sarnoff está pronto para apresentar ao público a criação de Zworykin no maior show da Terra, a Feira Mundial de Nova York de 1939. Com o tema O Mundo do Amanhã, ele atraiu 44 milhões de pessoas. O mundo estava prestes a conhecer a televisão. Como é que eu estou? Bem, senhor. É importante.
É com um grande e profundo sentimento de humildade que eu venho até vocês para anunciar o nascimento neste país de uma nova arte, tão importante em suas implicações que provavelmente afetará para sempre toda a nossa sociedade. A televisão é uma arte que brilha como a tocha da esperança humana em um mundo problemático. E agora, senhoras e senhores, adicionamos a visão ao som. Saiam da frente, saiam da frente. Saiam da frente. É com um grande e profundo sentimento de humildade que eu chego a este momento para anunciar o nascimento neste país de uma nova arte, tão importante em suas implicações que provavelmente afetará toda a nossa sociedade. A televisão é uma arte que brilha como a tocha da esperança humana em um mundo problemático. David Sarnoff vence Philo Farnsworth na batalha para apresentar ao país a maravilhosa tecnologia da televisão. Saiam da frente. Embora os tribunais tenham nomeado Farnsworth o criador da televisão, é Sarnoff quem está levando todo o crédito. Farnsworth não tinha como superar aquele tipo de publicidade. Ele estava exausto pelo poder de sua própria invenção. O poder oculto da televisão era a possibilidade de criar uma imagem que fosse vista como a própria realidade, e isso é algo que não pode ser superado. Cidade de Nova York. Apesar de sua vitória pública, Sarnoff ainda não está satisfeito com seu modelo atual. Vladimir Zworykin continua trabalhando e desenvolve uma segunda televisão muito superior à primeira. O único problema é que ela usa elementos do projeto de Farnsworth. Para levar a melhor televisão ao mercado, Sarnoff precisará fazer a única coisa que ele jurou que a RCA nunca faria. Sarnoff diz a seus advogados que eles precisavam comprar os direitos para usar as patentes da Farnsworth, algo que a RCA nunca tinha feito, ao contrário. Eles estavam acostumados a receberem direitos autorais das suas patentes. Aquela foi uma inversão completa de sua prática comercial normal, mas eles tinham que fazer aquilo. Fort Wayne, Indiana. É a vingança que o inventor sempre quis. Mas antes que Farnsworth conseguisse avançar significativamente em seu projeto, o destino intervém. Ontem, o dia 7 de dezembro de 1941, é uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos da América foram repentina e deliberadamente atacados pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. De repente, a televisão era a última preocupação dos americanos. Quando os Estados Unidos se envolveram na guerra, toda a produção do país teve que ser direcionada e dedicada a equipamentos de guerra. Portanto, a televisão foi literalmente colocada em segundo plano durante 6 anos. As patentes de Farnsworth expiraram em 1946. Então, ele não conseguiu ganhar os direitos autorais de sua invenção a tempo para o que foi essa incrível explosão da televisão que tomou conta dos Estados Unidos da América. Quando a guerra termina, as patentes de Farnsworth já não valem mais.
Agora, qualquer pessoa pode usar a tecnologia que ele inventara. Obrigado. Marque um horário, por favor. Marque um horário, ok? David Sarnoff aproveita o momento. A RCA desenvolve sua primeira televisão desde o final da guerra e vende quase 10 mil unidades só em seu primeiro ano. A televisão fez o que o rádio já estava fazendo, só que ela fez melhor. Então agora as pessoas não só podiam ouvir, mas também ver o que estava acontecendo. Elas podiam estar lá. A rede de TV de Sarnoff, a NBC, estava transmitindo a nível experimental desde 1937. Agora ela estava pronta para o horário nobre e a televisão entra em sua era de ouro. A televisão unificou o mundo de uma maneira inédita. Pela primeira vez, em vez de apenas ouvir o que estava acontecendo em outro lugar, agora as pessoas podiam ver tudo, ao vivo, a meio mundo de distância. Esta foi uma capacidade quase mágica que nos foi concedida por essa tecnologia. Em questão de 3 anos, o número de televisores em salas americanas sobe de 40 mil para mais de 9 milhões. E os lucros da RCA aumentam de 9 milhões em 1940 para cerca de 50 milhões de dólares apenas 10 anos mais tarde. Não demora muito para que a televisão se torne uma das formas de entretenimento mais populares dos Estados Unidos. Contando 100085. Em 1969, a televisão solidifica seu lugar na história humana quando o mundo assiste a uma transmissão sem precedentes vinda do espaço. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Uma das 600 milhões de pessoas assistindo ao evento histórico é Philo Farnsworth. Eles estão colocando a bandeira agora. Acho que você é a única pessoa por aqui que não tem cobertura de TV para esta cena. Isso mesmo, mas eu não me importo. Farnsworth criou a televisão para unir pessoas em torno de imagens poderosas e acompanhar o pouso lunar em seu sofá. Um evento que foi transmitido para o maior público já reunido na história do mundo, foi realmente um momento final de redenção para ele. Era para isso que ele tinha inventado a televisão. Aquilo fez tudo valer a pena. Sarnoff pode ter sido o único a apresentar ao mundo a televisão. Mas a história viria a reconhecer Philo Farnsworth como o verdadeiro criador de uma das invenções mais importantes do século XX. Como está a qualidade da TV?